Pessoal, perder alguém que amamos é uma das maiores dores que podemos sentir. E aprender a viver sem essa pessoa se torna um grande desafio para muitos de nós. E para nos ajudar a entender como podemos enfrentar esse processo, respeitando as etapas do luto e buscando uma forma saudável de lidar com a saudade, nós convidamos a psicóloga Grisiele Silva. Seja bem-vinda, minha flor, mais uma vez aqui em casa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá chegando de presentinho na mão. Trouxe um presente pra você. Ai, que delícia. Pra nossa geladeira, lá de Bonito. Ai, você teve lá, né? Estive por esses dias. Ai, que coisa fofa! Arara azul. Arara azul de Bonito. Bonito é no Pantanal, né? É, Pantanal, Mato Grosso. Senta aí que eu vou pregar. Gente, olha, a minha geladeira cada dia tá mais linda, olha. Ai, onde que eu boto? Vou botar aqui pertinho de Portugal, pertinho de Santa Rita. E olha aqui, ó, nós temos aqui o Rio de Janeiro, de Portugal. Esse aqui de Nova Orleans, que foi o último que eu ganhei. Com uma amiga que veio lá de Nova Orleans e trouxe pra mim. Tem aqui do Padre Rafael. O Padre Rafael trouxe pra mim de Las Vegas. Que Ah, chique. do Recife. Esse do Recife aqui foi do Hatz, né? Aquele nosso telespectador. Aquela nossa cozinheira, a Dona Ruth, trouxe esse aqui de Nova York. Já que eu tô aqui na geladeira, eu vou pegar aqui uma água pra gente tomar, porque esse bate-papo com a Grisiele é um papo assim... É uma coisa assim que a gente não gostaria de ficar falando, porque o luto é uma dor, mas também é muito necessário que a gente fale dele, né, Gris? Exatamente. Quanto mais falarmos disso, mais fácil é para lidar. Na verdade, não. Mentira. Nada torna mais fácil. Mas a informação do que está dentro da normalidade faz com que a gente sinta menos desconforto em sentir a dor, né? Então, saber que aquela dor, naquele momento, daquela forma que está sendo sentida, é algo normal, é assim mesmo que acontece, é previsto, é assim com todo mundo, cada um, claro, com suas particularidades, mas dói para todos. E tem um detalhe, não adianta você falar, ó, isso vai passar. Não passa. Ela ameniza. Mas essa dorzinha da saudade vai ser para sempre. Eu estava falando aqui anteontem no programa, Grise, que quando vai chegando o Natal, foi ontem que eu estava falando, vai chegando no Natal e nós tivemos aqui uma pessoa que veio trazer bolachas natalinas. E eu sempre tive uma afinidade muito grande com o Natal, porque eu fui acostumada a ter natais desde quando eu era criança. Eu nunca me lembro de ter 2 anos de idade que não tinha árvore de Natal, que não tinha presente de Natal, sempre foi muito comemorado. Só que com o passar do tempo vieram as perdas. A minha mãe, ela adorava o Natal. Aí minha mãe faleceu. Antes foi meu pai, depois foi minha mãe. E por último, a minha irmã, há 2 anos, ela amava as decorações que eu fazia e ela se foi também, foi ficando mais sem graça, mais sem graça. Mas aí, Deus falou para mim, falou para os amigos dele lá no céu, falei, vamos mandar um incentivo para ela voltar a gostar de Natal? Me mandou o neto. A salvação dos amigos. Esse neto chegou lá em casa, que eu decorei a casa, ele... Vovó, é Natal! Pronto, reacendeu. Mas a saudade, a dorzinha de estar a família toda, fica. Nada mais será como antes. Nada mais será como antes. Nenhum dia vai ser como os dias que já foram vividos. E essa é a nossa realidade. Essa é a consciência que nós precisamos ter. Por isso que quando a gente tem essa consciência, a gente aproveita ao máximo cada situação. Né? Esse Natal que você já começou a preparar aí, que você está vendo, né, o quanto seu neto está feliz e está empolgado, precisa ser vivenciado na mais alta intensidade. Porque nós não sabemos quanto tempo temos. Essa é a nossa realidade. Sim. A qualquer momento, alguém deixará esse núcleo. Né? Pode estar perto, pode estar longe, nunca temos essa certeza. E até é bom que a gente não tenha medo. É melhor, mas em algum momento a gente tem a certeza de que isso vai acontecer. A minha mãe sempre fala uma frase que eu acho muito interessante. Ela fala, cada dia é na casa de um. E é assim.
a gente ouve, né? Ouve as notícias. Olha, ontem mesmo eu abri lá a minha rede social e tá lá uma amiga que se despedindo de um sobrinho muito jovem. Na casa dela, foi ontem. Hoje é na casa de outro, amanhã na casa de outro, e assim é, cada dia na casa de um. E a gente tem que entender esse luto, essa perda, essa dor e conviver com ela da melhor maneira possível. Melhor do que conviver com ela é, ao longo do tempo, transformá-la. E como que faz isso? O luto tem etapas, né? E é importante a gente saber disso. Por quê? Vão ter momentos de negação, né? Principalmente logo que o evento acontece, logo que a morte se dá, é muito comum que venha a negação. Não acredito, não é verdade, a sensação de que o outro só está viajando, que ele vai chegar a qualquer momento, é uma fase da negação. Tem outras fases, tem a fase da tristeza, tem a fase da raiva, às vezes raiva até daquele que faleceu. Como assim ele me largou aqui? Ele não tinha esse direito. Como assim ele foi embora e eu não sei viver sem ele? Né? E isso é uma raiva mesmo. Muitas pessoas, nesse momento de raiva, têm essa raiva de Deus. Como Deus faz isso comigo? Deus não me preparou para isso, eu não estava pronta e Deus me tirou essa pessoa. Então, tudo isso está dentro da normalidade, tudo isso são sentimentos naturais do ser humano. Temos também a fase da barganha, né? O querer negociar com a vida, negociar com a morte. Temos a última, que a maioria dos estudiosos colocam como a última fase, que é a fase da aceitação. Não tenho mais o que fazer mesmo, eu não tenho como mudar essa realidade, eu vou aceitar e conviver com isso. Eu acrescento mais uma fase. Eu acho que quando as pessoas conseguem chegar nessa última, que eu descrevo como última, e não é todo mundo que consegue chegar lá, aí essa dor é transformada, que é a fase da gratidão. Não é gratidão pela pessoa ter morrido. Sim, ai, meu Deus, muito obrigada porque ele morreu. Não, é gratidão pelo tempo que você teve com aquela pessoa. Quando você consegue internalizar isso e sentir isso, assim, com todas as células do seu corpo mesmo, esse sentimento toma conta de você, né? No seu nível físico, no seu nível intelectual, nos seus sentimentos, em tudo. Aí sim você consegue transformar essa dor em algo positivo. Vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos complicar um pouquinho mais essa história. E quando eu vou dar, por exemplo, a mim, porque eu sei que muitas pessoas vivem como eu, já viveram isso. Essa minha irmã que faleceu há 2 anos, ela era uma pessoa que me dava muito palco. Tudo que eu fazia ela achava lindo. As decorações de Natal ela achava maravilhosa, a minha comida ela achava maravilhosa. Aí um dia eu falei para ela, esse Natal nós vamos para sua casa. Ela, não, de jeito nenhum, a sua casa é muito mais decorada, mais no clima e tal e tal. Aí eu ia fazer qualquer coisa que eu fizesse, ela gostava. Quando eu comecei a trabalhar aqui na TV Pai Eterna, ela, única da família que ficava me assistindo, porque o resto não tinha tempo. E ela falava e tal e tal. Aí, quando ela faleceu, eu achei que foi uma rasteira. Me passaram uma rasteira e agora quem é que vai me dar palco? Porque esse palco é importante para mim. Mas isso que ela te deu precisa te abastecer pelo resto da vida. Mesmo que ela não siga aqui, fisicamente, ligando a televisão e te vendo todos os dias. Mas o momento, tantos momentos em que isso aconteceu e a certeza de que se ela estivesse aqui, ela estaria te aplaudindo, vai te abastecer para sempre. Isso ninguém pode te tirar. Ah, então isso aí que é a fase da gratidão. A fase da gratidão. E eu entendo plenamente o que você está falando, porque o meu pai era exatamente assim. O meu pai era sempre foi extremamente presente na minha vida, na vida de todos da família, né? Daquele que mandava áudio todos os dias para saber se a gente tinha comido, como é que tinha sido no trabalho, o que tinha acontecido, que a gente tinha qualquer atividade diferente, ele queria saber como foi, ele elogiava, ele antes da coisa acontecer, ele ligava e falava, vai tranquila que vai dar tudo certo. Então ele nos preencheu aos filhos, preencheu aos netos, enquanto ele esteve aqui. E a gente segue preenchido dele.
Essa é a fase da gratidão. É olhar para cima e falar, meu Deus, muito obrigada por ter me permitido viver isso por tanto tempo. Isso me completa, me abastece e será meu para sempre. Ninguém vai me tirar isso. Sim, mas para a gente chegar nesse patamar aí, eu acho que tem que fazer uma terapia. É muito bom quando Quando tem esse acompanhamento. Porque, como você disse que tem a fase da negação, a fase da raiva, a fase da barganha, mas isso aí é um processo que demora também. Até a gente chegar nesse ponto de gratidão, a gente já sofreu demais. Esse tempo que leva para isso é muito particular, né? Mas a maioria das pessoas que não tem esse acompanhamento, elas levam muito mais tempo. E também tem um outro ponto importante. Dependendo de como essa morte se deu, esse luto vai ser mais fácil ou mais difícil, ou menos difícil ou mais difícil de ser elaborado. A elaboração do luto é sempre algo complexo, mas como essa morte se deu, vai fazer diferença no como esse luto será elaborado. Por exemplo, quando uma criança morre, isso é muito dolorido. Porque a gente olha para uma criança, qual é a sensação? Tem uma vida inteira pela frente, tem sonhos, tem tanto o que fazer, tem tanto o que produzir. Então, a idade do ente querido que faleceu interfere em como eu vou lidar com esse luto. E tem também uma outra coisa nisso aí, uma culpa. Porque a criança é indefesa. Meu Deus, eu não consegui fazer nada para defendê-lo, não consegui fazer nada para acolhê-lo. Então, aí vem outro sentimento. Sim, e essa culpa, ela pode acompanhar o enlutado em qualquer tipo de luto, não só quando a gente trata de crianças, né? Eu atendo, né, muitos casos assim. Então, aí vem a culpa. Não, por que que eu deixei naquele hospital? Por que que eu levei naquele médico? Por que que eu não percebi antes? Por que que eu não fiz tal coisa? Porque aí esse tal do e se? E se eu tivesse levado em outro lugar? E se tivesse feito de outra forma? E se isso é enlouquecedor. O perceber antes é o pior de todos, É que você disse. enlouquecedor. É terrível, é terrível. E essa culpa, ela é algo assim que ela judia muito. E o que nós precisamos entender, mas entender com a cabeça é uma coisa, e trazer isso para o nosso coração e para todos os nossos sentimentos é um processo muitas vezes lento. Entender que nós não temos poder, na maioria das vezes, sobre a morte do outro. Não temos. Ou seja, estamos aqui, em algum momento vivenciaremos essa dor, a não ser que a gente vá antes. O que também não é uma boa opção, né? Dependendo do caso. Mas eu quando a minha mãe perdeu a primeira filha, que ela perdeu a minha irmã mais velha com 26 anos, Nossa. a minha mãe mudou, ela pirou. Aí ela falava assim, não é normal isso. O normal é que eu é que tinha que ir primeiro. Essa é uma dor muito grande dos pais, muito. Então, eu estava falando da questão da idade, mas também tem isso. Essa questão da ordem natural, de quem vai, né? Se é considerada a ordem natural das coisas ou não. O tipo de morte, né? Uma morte acidental, uma morte sem esperar, uma morte bruta, é muito mais difícil de ser elaborada do que uma morte por uma doença, né? Uma coisa natural, digamos assim, uma morte natural. Muito mais difícil de ser elaborada quando é um acidente, quando é um assassinato, quando são mortes violentas de modo geral. É muito difícil se elaborar esse luto, muito mais difícil do que nas outras condições. Ou quando a morte, mesmo sendo natural, é algo de repente. Como assim? Eu estava com a pessoa agora. E como você está me ligando e me dizendo que ela morreu? Eu estava com ela agora, segundos atrás, minutos atrás ou dias atrás. Então, aquela coisa de que, meu Deus, como isso é possível? Não, estava aqui e de repente desapareceu, também é algo muito dolorido. Eu fico pensando, quando você chega no patamar de agradecer, de sentir e preencher seu coração da gratidão, ok. Mas o que a morte traz de lição pra gente?
Primeira coisa é perceber que é uma etapa da vida. A morte, ela é uma etapa da vida. Todos nós estamos aqui e sabemos que esse será o nosso fim. E, na verdade, nós não precisaríamos passar pela dor para entendermos isso. Só que como na nossa cultura nós não temos conversas como essa que nós estamos tendo aqui, nós não falamos sobre isso, nós não contamos histórias assim para as nossas crianças, a gente maqueia quando acontece alguma coisa porque a criança é pequena e não vamos deixar ela vivenciar isso. Então a gente vai sempre deixando para depois, adiando conversas que são necessárias. Conversar sobre morte é conversar sobre algo natural da vida. Todos nós passaremos por isso. Todas as casas vivenciarão em algum momento uma situação como essa. E isso, esse aprendizado, ele deve acontecer de um modo saudável antes da morte chegar. Quando ela chega, mas essa pessoa ela já tem consciência dessa finitude, ter consciência da finitude humana é uma das coisas que mais ajuda a lidar com o luto. Porque quando eu tenho consciência de que esse minuto aqui nunca mais vai voltar, que eu estou na Terra por um tempo temporário, que eu não sou daqui, que você não é daqui, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Quando a gente tem essa consciência clara e a gente vivencia isso, a gente aproveita a vida. Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos. Isso é o maior aprendizado que a gente tem ao lidar com a morte. Em outras palavras, você está dizendo assim, larga a mão de ser besta e vai viver direito, Exatamente. Viver feliz. Exatamente. Né? Exatamente. Porque tem um período, tem nesse tempo aí, você não sabe, você não é daqui, como você disse. Então, o jeito, larga a mão de ser besta e vai ser feliz, fazer as coisas que você gosta, parar de ficar triste. Exato. Parar de perder tempo com bobagem. Arrumar encrenca. A maioria das pessoas perde o tempo da vida com bobagem. Eu sempre dou o exemplo da toalha molhada em cima da cama. Quantas pessoas perdem tempo, um tempo gigante da vida, brigando porque a toalha está molhada em cima da cama? Eu já perdi esse tempo. Pois é. E o tempo Eu é confesso valioso. que perdi. É muito valioso. É verdade. Então, quando você tem essa consciência de que hoje nós estamos aqui, eu, você e todo mundo da equipe estamos aqui, mas que amanhã isso pode não acontecer dessa mesma forma, eu venho aqui e eu estou inteira com você. Sim. E você está inteira comigo, você sabe a importância deste momento. Sim. E este momento nunca mais vai voltar. A minha avó nos ensinou algo incrível quando eu ainda era criança. Ela tinha uma frase que eu acho especial. Tudo passa, isso também vai passar. Era uma forma dela nos ensinar sobre a consciência da finitude. Então, quando a gente estava fazendo bagunça lá na casa dela, aquele monte de neto, né? Nós éramos 10 netos hoje. O mais novo deles já foi morar no céu. Somos 8 meninas, aquela confusão, pegando as coisas dela e fazendo bagunça no quarto. Os nossos pais chegavam e brigavam e achavam ruim. Ela falava assim, pode parar de brigar com as meninas. Isso, tudo passa, isso também vai passar. Deixa elas aproveitarem. A bagunça a gente arruma depois. Boa filosofia. Quando a gente tem essa consciência, nos ajuda a aproveitar muito mais os momentos que nós temos de felicidade, porque é tão bom que eu vou aproveitar ao máximo, porque isso vai passar, vai acabar. Mas também me ajuda a passar pelos momentos de dificuldade. Tá tão dolorido, tá tão difícil, mas tudo passa. Isso também vai passar. Tem um tempo para cada coisa. Isso é consciência da finitude. E quando você tem essa consciência que tudo vai passar, e principalmente nos momentos mais cabeludos mesmo que você está passando, quando você tem essa consciência, o problema fica menor, Sim. amenizado? Sim, não é que o problema vai diminuir, mas você vai criar uma resistência maior. Porque quando eu tenho a sensação de que aquele problema é eterno, que eu estarei nele para sempre, a primeira sensação que eu tenho é, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar passar por isso pelo resto da minha vida, achando que o resto da vida é muita coisa, e às vezes não é, né? Não é.
Não sabemos quanto tempo é esse resto da vida, mas essa sensação de que aquilo será eterno me tira as forças. Quando eu tô passando por um momento muito difícil, mas eu penso assim, nossa, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Então eu vou resistindo, porque eu sei que daqui a pouco vai passar. Eu não sei quanto é esse tempo que eu tenho que aguentar, mas eu sei que vai passar. Isso é um exercício? Sim, isso é exercício diário. E qual que é o outro que você indicaria para quem está passando por esse momento agora de luto e que está achando que ela só está no fundo do poço? É entender que tudo o que você vivenciou com aquele ente querido que hoje mora no céu, que voltou para casa, isso é seu e ninguém pode te tirar. E não tem nada mais valioso do que as lembranças dos momentos que nós vivemos com essas pessoas que já se foram, que não estão mais aqui fisicamente. Porque nós usamos de modo geral um termo que é muito errôneo. A gente diz assim, eu perdi meu pai, eu perdi minha irmã, eu perdi minha mãe. A gente não perde as pessoas. Não? Não, porque a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, eles moram dentro de você. Eles moram em cada lembrança que você carrega. E não tem um dia que eu não lembre deles. Então, e será assim para sempre. Mas não precisa lembrar com dor. Saudade é o preço que se paga por viver bons momentos. A saudade não precisa doer. Saudade é uma dádiva de Deus. Você viveu algo tão importante que aquilo eternizou para você. E você, quando tem saudade, você acessa aquele momento. Então, ao invés de sofrer com a saudade, acesse aquele momento com alegria. Outra dica que eu dou para as pessoas, passe a homenagear aquele que foi morar no céu. De algum modo, por exemplo, meu pai ficaria vibrando se ele estivesse aqui na Terra e me vendo aqui hoje. Ele estaria muito feliz. Então, todas as vezes que eu venho aqui, eu respiro fundo e falo, Pai, eu estou indo em sua honra e em sua homenagem. Ai, que saudade que deu. Se você está sentindo essa saudade que a gente está sentindo, mesmo com a voz embargada, chorando, mas é muito importante isso, você entender. Homenagear, gostei muito disso. O ano passado foi o primeiro Natal que nós passamos sem a presença física do meu pai e o primeiro dia do aniversário dele. E nós ficamos, ele gostava muito desse dia, né? E aí nós pensamos como fazer. E aí nós decidimos fazer algo que ele gostaria. E meu pai era muito aventureiro, então nós fomos fazer uma trilha no dia do aniversário dele. Então, ao invés de nós ficarmos tristes por ele não estar aqui, a gente não poder abraçá-lo naquele dia, nós passamos o dia na trilha, nos divertindo, e aí todos os perrengues que a gente passava, a gente falava assim, se o pai estivesse aqui, ele falaria tal coisa. Se o pai estivesse aqui, ele ia rir dessa ou daquela forma. Então, nós o levamos conosco em nosso coração para algo que ele gostaria de fazer. Legal! E ele estava presente conosco. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de espiritismo, eu não estou falando de receber espíritos. As pessoas confundem quando eu falo isso. Não, eu estou falando, ele está dentro do nosso coração. Ele está em cada célula do meu corpo, em cada gota de sangue que corre nas minhas veias. E onde eu estiver, eu o levo, assim como eu levo os meus avós, assim como eu levo todos aqueles que eu amo e que não estão mais aqui fisicamente. Assim o luto fica mais fácil. Grise, muito obrigada por esse momento incrível que você veio aqui hoje. Foi muito importante para mim e para muita gente.